Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde nós entrevistamos pessoas do mercado de relações públicas. Hoje nós vamos entrevistar a Amanda Brandão, Head de Relações Públicas na Lula. E a gente vai conhecer um pouquinho da experiência profissional dela, da trajetória dela dentro do mercado de trabalho, ao longo desses 15 anos dentro da área de RP. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast, onde a gente está entrevistando pessoas do mercado de trabalho de relações públicas. E, enfim, a gente vai hoje ver um pouquinho da sua trajetória e entender um pouco sobre o que você aprendeu na sua trajetória, no seu mercado de trabalho. E é isso. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu comentei aqui que antes de começar é um pouco estranho para mim estar nessa posição. Eu sempre venho acompanhar algum porta-voz para falar, então estar nessa posição aqui no holofote é um pouco estranho. Ah, que isso. Mas a gente se acostuma. É um prazer estar aqui com vocês. É que assim, é realmente um prazer porque você tem um portfólio assim, que qualquer RP que quer trabalhar em uma agência é o sonho. Será? É o meu sonho. É o meu sonho. Eu fico olhando assim, nossa, Leonara, Lola, tal, eu falei, eu quero ser assim, quero chegar num nível assim. Tá bom, você vai me superar, tenho certeza. Eu tenho certeza que vai. Antes da gente começar a entrevista, a gente queria te entregar o presente que a gente comprou pra você. Imagina. Eu fui atrás... Posso pegar já? Com certeza, é seu. Eu fui atrás de muitas floriculturas. Ai, gente, como é que vocês sabem isso? Eu te sigo no Instagram. Isso, gente? Eu sou, assim, eu me sinto meio Potterhead stalker, demais. Eu tentei saber a sua casa, mas você não tinha nenhum post. Não, na minha casa também não, né? Eu tenho medo de ser sequestrada. Não, a casa de Hogwarts. Eu amei. Ai, que lindo. Gente, com chocolate. Gente, vocês me conhecem. Eu não sei, eu tô começando a ficar um pouco com medo. Agora eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Amei. E aí, eu fui atrás de girassol, de marinho, não achei nada. Que tranquilo. Ai, eu amei. Amei, gente. Obrigada pela delicadeza. Seu presentinho. Em agradecimento. Amei. O mimo dos estudantes de RP da BR. Amei. Obrigada, gente. Acertaram demais. Ai, que bom. Então, para começar, Amanda, Bora. A gente queria assim, que você contasse um pouco de você, o que te fez escolher a área de RP, assim, e principalmente não só o curso de RP, mas assim, essa trajetória de querer investir em agências. Olha, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar também, que assim, eu comecei a pensar em faculdade, assim, depois que eu fiz 15 anos, né? Eu sou de uma família privilegiada, enfim, e aí eu ia fazer minha festa de 15 anos, e aí todo o processo de pensar, organizar a festa, eu falei, nossa, acho que eu quero fazer eventos. No comecinho, assim, aí depois, óbvio, é muito estressante, eu admiro muito quem trabalha com eventos, porque assim, é caos, gritaria até o último minuto da festa, assim. Você acha que quando a festa começar, acabou? Não. Quando ela começa, aí tem outros tipos de problema. E aí eu desisti, assim, eu falei, nossa, não, eventos cansa demais, é muito estressante, você não curte a festa, até porque, né, eu era aniversariante, a última pessoa que curte a festa é o dono da festa. E aí eu comecei a pensar em possibilidades, o que mais que eu podia fazer. Só que nessa época, quando eu pensei em fazer eventos, eu fui dar uma procurada e eu vi relações públicas. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser RP e ali eu fiquei. Eu não pensei em mais nada, foi desde o começo, eu falei, não, eu vou ser RP. Amor à primeira vista. Assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, então assim, eu não pensei em mais nada, eu não tinha um plano B. Eu não tinha plano B, não tinha plano C, assim, na época eu jogava handball, então eu falava assim, nossa, talvez fazer alguma coisa com esporte, ou, sei lá, eu me machuquei algumas vezes, então eu falava assim, nossa, eu adorava na fisioterapia, ficava conversando com fisioterapeuta, assim, eu falei, não, mas isso aqui não é minha área, né, a gente falava de anatomia, músculos, ossos, eu falei, não, esquece, isso aqui não é pra mim. E aí eu foquei em RP e assim eu fiquei. Procurei as universidades, assim, eu tinha 3 opções. Ou era a ECA, na USP, que, convenhamos, não é mesmo, gente? Eu não ia passar na USP, nem se eu quisesse muito, assim. Eu tinha todas as condições, eu deveria, tá? Porque eu estudei escola particular desde sempre, então era quase obrigação, assim. Eu tinha a Casper, e aí eu pensei, cara, qual uma outra possibilidade? Aí eu ouvi uma colega na escola, porque na época, na escola, eles ajudavam a gente a fazer as inscrições nos vestibulares, né? Sim. E aí eu escutei uma menina falando na Belas Artes, tal, que ela ia fazer. Eu falei, nossa, deixa eu pesquisar. Como eu estava procurando outras opções, eu não tinha muito, assim, faculdades que tinham um curso de RP renomado ou que a gente conhecesse. Aí eu descobri a Belas Artes e fui fuçar um pouco na grade. E na época, gente, sou tiazinha aqui,
ainda estava começando as matérias de rede social. Então, a Belas Artes era a única que tinha. Eu fui olhar a grade da ECA, eu não gostei. Eu fui olhar para a grade da Casper, também não gostei. O meu namorado, meu marido hoje, ele prestou rádio e TV lá. Ele não passou também, mas assim, era uma faculdade muito... A Casper era muito de rádio e TV e jornalismo. Então eu falei, puta, não é... Eu até prestei, não passei. Eu zerei o caderno de livros, porque eu não li os livros e não assisti os filmes. Então eu zerei, ali era critério de eliminação. Eu teria feito isso. Eu consegui a nota para passar, mas eu fui eliminada porque era critério de eliminação. Então, puta, me ferrei e tal. Eu fiquei desesperada, porque a USP até hoje eu nem corrigi a minha prova, não sei nem se eu passei para a segunda fase, porque eu sabia que eu não tinha passado, então eu nem olhei, nem corrigi. E aí, quando eu passei na Belas Artes, eu fiquei super feliz, mas porque tinha esse olhar, assim, de criatividade, ela saiu um pouco da caixinha, e eu sabia que por mais que eu estava fazendo um curso que eu queria muito, eu sabia que eu não ia pro tradicional, assim. Eu comecei o curso, aí eu falei, porque você vai ser de comunicação dentro de uma empresa, era muito focado nisso, assim. Eu falei assim, gente, mas... corporativo, nossa, que preguiça, né? Eu sempre fui do esporte, sempre fui... assim, fora da caixinha, não era aquela coisinha, assim, eu falei, ai, nossa, que bode, que preguiça, nossa, que coisa chata. E aí, eu comecei a procurar, eu queria trabalhar muito rápido, assim, eu queria já começar a trabalhar, porque eu coloquei na minha cabeça que a faculdade, o meu empenho ia determinar a profissional que eu seria. Então, assim, a escola eu levei levando, assim, passei na média, não era nada extraordinária, não ficava de recuperação, passava de ano tranquila. Na média, minha média era 5, eu passava com 5,5, 6. Passei e entreguei. Na faculdade, eu já encarava como outra coisa. Tipo assim, eu preciso ir muito bem, porque isso aqui vai determinar o profissional que eu vou ser. Então, eu era a nerd de estudar, de prestar atenção na aula, anotar tudo. Então, tanto que os meus amigos pegavam os meus resumos, sabe? Copiavam o meu caderno. Na época, tiravam cópia do meu caderno, porque eu tinha tudo anotado. Era xerox só... Era xerox do meu caderno. Eles pediam o meu caderno. Eu achava aquilo um absurdo, mas beleza. Eu falei, puta, vamos se ajudar, né? Você vai ajudar os amigos e tal. Então, na faculdade, eu tinha aquilo muito como... Puta, o empenho que eu tiver aqui vai determinar onde eu vou chegar. Então... Eu levei a faculdade muito a sério, eu já queria trabalhar muito cedo. E aí eu fui começar a procurar estágio e eu acabei caindo em agência de publicidade como comunicação interna. E ali, cara, foi literalmente amor à primeira vista, assim. Eu dei muita sorte que eu encontrei um lugar que me acolheu muito. Eu tenho uma gestora que ela é minha amiga até hoje. Ela é minha mentora praticamente. Tudo que eu tenho de questão envolvendo o trabalho, gerência, assim, cuidado com as pessoas, gestão de pessoas, eu ligo para ela. E a gente se fala com frequência. E eu tive muita sorte, assim, que alguém que me acolheu, que me ensinou, e eu fui ganhando espaço muito rápido. Com 4 meses eu já mudei de área, já entrei para a área de assessoria. E ali eu fiquei, me ambientei ao universo da publicidade. Mas, assim, foi muito difícil. No comecinho, não, mas depois foi muito difícil. Eu passei por experiências muito traumáticas, que eu cheguei ao ponto de sair de um emprego falando que eu nunca mais pisava numa agência de publicidade. Eu nunca mais vou pisar aqui. Eu não quero isso pra mim. Tive crise de estresse, isso, lá atrás, que hoje é muito mais comum a gente falar, mas eu tive uma crise de estresse com 22 anos. Caraca. Então eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? E ali eu jurei que eu nunca mais entrava numa agência de publicidade. Mas é muito louco como a vida coloca a gente de volta, assim. Então, um amigo me chamou para uma vaga na Burson na época. E lá ele falou, puta, depois da faculdade eu fiz MBA em negócios do esporte, que era a minha cara. O meu TCC foi sobre RP no esporte. E aí eu fiz MBA em negócios do esporte. E aí esse meu amigo falou, precisa gostar de futebol, que é para atender a Amistel, para falar de Libertadores e tal. Então eu falei, puta, é meu sonho. Mas aí eu cheguei lá, me chamaram, falaram, puta, tem uma outra vaga aqui que é a sua cara, que é para cuidar de uma agência. Eu falei, puta, agência eu não quero. Não quero mais. Falei, não, mas você vai ficar aqui e tal. Aí eu lembro que falava assim, são 2 presidentes e um deles é uma mulher. Aí eu falei assim, tá, e daí? A minha chefe também era uma mulher e eu sofri horrores com ela. Mas aí eu falei, tá bom, vai, beleza, aceitei. Vou dar uma chance. Eu falei, puta, eu vou ficar dentro da agência de RP, não vou ficar na agência de publicidade, que o meu negócio era o ambiente ali. E eu não ia ter ninguém para me defender. Então eu falei, cara, não quero. Mas aceitei a vaga.
era, assim, eu falo que foi a oportunidade da minha vida, assim, que eu acho que foi o turning point na minha vida. Conheci pessoas que alavancaram muito a minha carreira. Uma delas é a Marcinha Esteves, né, que era presidente da Grey na época, depois foi para a Liulara, me levou para a Liulara. Ela saiu agora, ela não está mais na nova fase, né, que é a Lola, mas ela fez muito parte da minha carreira, assim, ela me acolheu, ela me deu oportunidade. Então, eu falo que ali foi a oportunidade da minha vida e hoje eu não me imagino em outro lugar, assim. Eu sou da agência, eu entendo os processos, eu entendo o funcionamento de cada uma das áreas. Eu acho que é isso que faz um RP diferente, assim. Quando você se importa com a área das pessoas, você se importa com o que as pessoas fazem e você se dedica ao ponto de saber o impacto que o seu trabalho está causando, o que você precisa para poder fazer um bom trabalho. Então, eu preciso estar bem relacionada e muito próxima do atendimento para não tomar a bola nas costas. Não ver a campanha tá saindo já e eu não tô sabendo. Sim. Ou muito próximo da liderança, para que você também não seja pego de calça curta, assim, sabe? Então, eu não me imagino num outro ambiente, assim. Cada hora a gente tá falando de uma coisa. Um dia eu tô vendendo carro, outro dia eu tô vendendo biscoito, outro dia a gente tá falando de arroz e feijão, outro dia eu tô falando de frango frito, sabe? Tipo, muita coisa. É muita coisa e é muito legal. Você vê ideias que você fala, caraca, como é que a galera pensou nisso? Você fala, puta, que sacada, né? Isso quando você vai ver são meses de trabalho. Às vezes é coisa curta, um sprint muito rápido. Aí você fala, como é que a pessoa pensou nisso? Então é um trabalho todo arquitetado, assim. Então eu me encontrei na publicidade. Eu sei que não é muito comum, mas eu não me imagino. Eu até passei um tempo atendendo a Avon, o corporativo, inclusive. Então era pauta de... como que fala? De logística. Então, tipo, o centro logístico da Avon, lá em Cabreúva, tinha se modernizado. Eu tinha que vender essa pauta para uma revista de logística e explicar para eles como que era a inovação do processo logístico. Você imagina um cara especialista em logística me explicando para eu tentar entender e traduzir para vender a matéria. Assim, para vender a pauta. Tipo, é uma loucura. Foi muito legal. Enriqueceu demais o meu currículo. Mas ali até serviu para eu virar e falar assim, cara, isso aqui não é para mim. Realmente isso aqui não é. Adorei, eu acho que eu me saí muito bem até pro desafio que eu peguei. Mas eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu falo de campanha, eu falo de comunicação. Não é minha cara, não tem nada a ver. Também quando a gente vai, né, Melissa, a gente vai vendo as matérias, é engraçado, porque nós somos amigas há anos, né? 5 anos já? 5, 4, 6 anos. 6 anos de amizade. E aí é engraçado, porque assim, a Melissa, ela gosta mais do interno, né? Gestão de pessoas, etc. Mas pra mim eu gosto muito do corporativo. Ela gosta legal também. Muito tem o seu charme. Tem o seu charme. É que eu escolhi RP focado no corporativo e em eventos. Que eu já trabalho com eventos, então. Corajosa. Ela vive fazendo um monte de evento. Eu fico assim, ai, pelo amor de Deus. Gente, agora, né? A Lola lançou agora, em fevereiro. Eu quase fiquei doida. É uma loucura. Mas eu gosto muito. Acho que se eu não trabalhasse com nenhuma... Tem que gostar. Se eu não trabalhasse dentro do corporativo e nem com eventos, eu gostaria muito de ir para assessoria, que é uma coisa que eu gosto. Mas, assim, são as 3 áreas que eu mais flerto dentro de RP. E eu escolhi RP já focado nisso. Tipo, se não der certo nisso, eu vou pra isso. Se não der certo isso, eu vou pra isso. Bom, plano A, B e C. Né? Exatamente. Tá pra mim... É um plano de carreira. Aí já é engraçado que ela é assim, aí eu já sou assim, não, mas se a gente fizer desse jeito aqui, vai ficar uma coisa super legal, ninguém vai ver. Aí a gente vai fazendo os trabalhos, ela fazendo a questão mais interna, etc, dos trabalhos, aí eu vou fazendo os conceitos criativos, etc. Legal. É uma dinâmica que, assim... Eu gostaria de levar. Funcionado, vai. Funciona muito bem. É uma dinâmica que tá assim, desde o ensino médio até hoje. Então tá indo bem. Assim, dá pra aplicar. Dá bem pra aplicar, assim. Eu acho que tem a comunicação interna e a externa trabalham muito juntas. E normalmente elas estão sob o mesmo guarda-chuva da mesma pessoa. Sim. Eu falo isso porque a comunicação interna é minha dentro da Lola. Então, ao mesmo tempo que eu faço assessoria, a parte de comunicação externa, eu também sou responsável pela comunicação interna. Eu acho isso muito legal. Então, normalmente fica sob o mesmo guarda-chuva. Então, para te deixar um pouco feliz, isso é viável. É viável. Aí, assim, né? Indo, você falando dos desafios, né? Pô, eu tive que fazer isso e aquilo. Pra você, quais que foram, assim, top 3, top 5? Os desafios que você olha e fala, mano, como que eu vou passar por isso? Cara,
com certeza, sem sombra de dúvida, o mais difícil é lidar com as pessoas. É muito difícil. E olha que eu me considero alguém que se relaciona muito bem, assim. O meu marido fala que eu sou meio prefeita. Mas eu falo, cara, eu sou relações públicas. Eu tenho que conversar com todo mundo. É meu papel. Então, assim, hoje eu vou 4 vezes na semana pra agência. Mas antigamente a gente ia 2 vezes na semana só. E os 2 dias que eu ia eram os dias de falar com as pessoas. Então, assim, eu até ficava, óbvio, trabalhava. Faz parte do meu trabalho, tá? Então, quem acha que a gente tá conversando, a gente não tá trabalhando, a gente tá. Mas, ao invés de eu mandar uma mensagem ou mandar um e-mail para a pessoa, eu levantava e ia até a mesa dela, falava com ela. E aí, como é que você tá? Então, aquela campanha lá, eu precisava de uma informação. Então, a gente troca. E ali você vai gerando e vai criando uma relação de confiança com as pessoas. Então, se hoje eu acho que eu tenho abertura com todas as áreas da agência, é por conta disso, assim, por se relacionar. Mas é muito difícil. O ambiente corporativo, ele é muito delicado. Porque tem várias questões ali que você não controla. Por exemplo, tem o ego das pessoas, tem o medo das pessoas. Então, as pessoas têm medo de você pegar o lugar dela, de você pegar o trabalho dela e ela ser irrelevante. Sim. Tem uma insegurança da pessoa de, às vezes ela não está muito confortável e confiando no trabalho dela. Chega alguém dando pitaco ou alguém tentando mudar o que ela já está meio acostumada ali, ela vai te repelir. E aquilo ali pode te gerar um problema muito grande. Então, as relações dentro do ambiente corporativo é muito delicado. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu ainda estou em processo de entender e separar o profissional do pessoal. Isso é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Ainda mais quando você está num lugar há muito tempo, quando você conhece as pessoas há muito tempo e você cria uma relação com as pessoas. Então, hoje, eu olho uma pessoa um pouco mais distante. Antigamente eu ia falar assim, nossa, que pessoa fria. Ai, nossa, que coisa. Tipo, mas hoje eu consigo entender. Aquilo ali a pessoa está se blindando. Porque, cara, aquilo ali é trabalho. No final do dia é trabalho. É só trabalho. Mas cara, foram anos de terapia. Ainda fazendo terapia para tentar entender. Então, eu acho que as relações dentro do ambiente corporativo é a parte mais difícil para mim, assim. Porque a gente acaba comprando, quando você fica muito próximo de alguém, você compra o barulho daquela pessoa. E você não necessariamente sabe tudo o que aconteceu. Você tá é muito difícil, né? Porque você trabalha com a sua imagem, a sua reputação. Então, só que aí, assim, pensa. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, hipotético / não tão hipotético, tá? A cadeira de RP, por exemplo, é muito próxima do CEO, do presidente, da principal liderança da agência, das empresas de maneira geral. Tem muita gente que vai se aproximar de você para dizer uma coisa, esperando que você leve isso para frente. Então, além de você ter que saber filtrar, você não pode levar aquilo para você. Sim. Só que isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E aí, tem gente que vai fazer nessa intenção, tem gente que não. Tem gente que às vezes vai só te contar porque você tá ali. Você criar uma relação de parceria, de amizade. E você vai se sentindo, vai falar assim, cara, e aí? Eu levo, não levo? Eu conto, não conto? Então, eu já me ferrei muito nisso, de levar isso pra frente sem realmente entender a situação como um todo. Mas também já aconteceu de eu levar a situação como um todo e isso eu não ter a receptividade que eu achei que eu teria. Então, as relações são muito delicadas. Você precisa se blindar o máximo possível. Você precisa entender aonde você vai se meter, em qual briga que você vai comprar, que tipo de informação você vai levar ou você não vai. Assim, é normal. Você tem uma parceira de trabalho que tem um problema com outra pessoa, automaticamente você está com bode daquela pessoa. Só que você não pode ter. Porque você vai trabalhar com ela. Você gostando dela ou não, você vai ter que trabalhar com ela. Então, essa é a parte mais difícil. E, assim, não tem curso que ensine isso. Não tem livro de autoajuda que vai te ensinar a fazer isso. É experiência. E você vai errar muito, você vai apanhar muito, você vai sofrer muito até chegar lá. Então, eu acho que vocês que estão começando já têm esse tipo de conselho. Assim, comecem a pensar, a preparar a cabeça de vocês que aquilo ali é trabalho. E você vai encontrar todo tipo de gente. E você vai ter que lidar com todo esse tipo de gente. De gente que desde pessoas que vão dizer o jeito que você tem que fazer. Então, eu já recebi e falei assim, então, porque tá aqui o release. Eu pensei em você mandar para esse veículo nesse dia, nessa hora. Aí eu falei, nossa, eu só tenho que mandar. Eu só aperto send, então. É isso? Aí fica...
Aquela né? engasgada. Então, é isso. Eu sou especialista, mas quem tá dizendo... E aí você tem que saber lidar com isso. Como é que você sai de uma situação como essa? Sem xingar a pessoa, sem falar, cuida da sua vida, vai fazer o seu trabalho, que esse é o meu. Você precisa ter. E tudo isso, você tem... Assim, não acho que você tem que estar com um sorriso no rosto o tempo inteiro, tá? Mas você faz a Mona Lisa. Não, hoje eu viro e falo assim, ai, entendi. Então é só eu apertar o botão. É pra isso que vocês precisam de mim. Ai, obrigada. Que aí quando você devolve o constrangimento, com muita educação, tá, Eu gente? sou a Pelo favor amor de disso. Deus. Não, eu sou muito a Com favor muita disso. educação. Constranja o outro pra você Mas não ser com o educação. Então aconteceu isso uma vez. Eu falei, então você só. Deixa eu só entender. Eu só envio. Ai, não é bem assim. A gente queria o seu olhar. Eu falei, entendi. Então tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sugestão que vocês fizeram e eu vou dar uma mexida, tá bom? Eu vou deixar num jeitinho de release, jornalístico. Porque você imagina um criativo fazendo um release? Né? A minha vontade era de virar e falar assim, eu me meto no seu layout, então não se meta no meu release. Mas eu não posso fazer isso. Eu não vou. Você tem que respirar. Você tem que respirar e falar, então tá bom, então eu vou mexer. Eu te mando pra você dar uma olhada, ver se não perdeu muito o sentido. E assim, esse dia talvez não seja o melhor dia. Sabe o que eu pensei? Esse dia aqui, esse horário, que tal a gente falar com esse veículo primeiro? A pessoa, nossa, é mesmo, que legal. Então, você vai... Esse jeitinho... Você vai contornando, Você vai né? contornando de uma maneira legal, porque você não pode sair chutando a porta. Você não pode sair dando soco na cara de todo mundo, não dá. Por mais que você queira em alguns momentos. Mas não dá. Então, você precisa ter esse jogo. E esse jogo é muito difícil. Então, imagina você estar num lugar que aí a pessoa está ali subestimando o seu trabalho, porque na hora que ela te entrega tudo pronto e você só tem que apertar o botão de enviar, ela está subestimando o Nossa, seu com potencial. certeza. Ela está Eu querendo te controlar. contratei só pra você Então, clicar no botão, é só isso. Eu falei, então, acho que não é isso. Mas também vai ter momento que a pessoa fala assim, não, mas eu quero que você faça isso. Você vai Aí ter você que fala fazer. assim, então tá bom. Então eu vou falar com a minha gestora, que no caso é a presidente, e ela vai me dizer... O que eu faço? Então, aí às vezes você tem que dar um tipo de carteirada. Hoje eu posso dar essa carteirada, porque eu respondo direto pro CEO, eu tô comprada com Hoje ele, ele você está tem comprado esse comigo, culhão. então eu posso virar e falar assim, então tá bom, então deixa eu só falar com o presidente aqui e a gente já fala, tá? Porque assim, às vezes ela vai virar para mim, às vezes ela tem uma visão. Às vezes o presidente tem outra visão, que fala assim, manda. Eu já ouvi, tá? Eu só algumas vezes, manda. Não insiste. Vai. Deixa quieto. Deixa. Então, a Marcinha, a gente tinha muito essa relação, né? A gente trabalhou 10 anos juntas, inclusive, ainda... a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Então, ela vai assim, manda. Relaxa. Essa não é uma briga que você vai comprar. Não compre. Só faz. Mas... Tá bom, então você dá uma mexidinha, arruma lá e já era. E tem... Que assim, às vezes você não tá vendo. São muitas camadas acima de você. Tem uma relação com o cliente, tem uma questão que aquela pessoa pode ter algum problema comportamental, ela recebeu algum feedback, ou às vezes ela já está até num processo de desligamento, então, cara, Não vale a não pena vale a investir. pena, tipo, não, Deixa não quieto. vai. Ou fala, puta, não, peraí, essa pessoa aqui, eu não tinha esse olhar. Eu vou pedir pro gestor dela falar, entendeu? Então, a gente não tem a visão do todo. E eu me irritava muito quando falavam isso pra mim, porque você não tá vendo o todo. Aí eu falava assim, claro que eu tô vendo. Eu tô vendo o começo, tô vendo o meio, tô vendo o fim, eu tô vendo tudo. Mas não tá. Não tá. Então, às vezes... E o que eu sentia falta é de alguém virar pra mim e falar assim, você não tá vendo tudo. Tipo, calma. Lá na frente você vai entender. Então, era muito... Quando só jogava assim pra mim, tipo, não. Por que não? Sabe? Então, pra mim, esse é o maior desafio. Sem dúvida nenhuma. O segundo maior desafio é você com você mesma. Eu tirei essa carga de mim, finalmente, depois de muito tempo, e muita terapia também, eu tirei esse peso de cima de mim. Eu tinha uma coisa de que tinha que performar o tempo inteiro, tinha que ser o melhor, tinha que ser muito bom, tinham que aprovar de primeira. Então, essa semana mesmo, eu mandei uma sugestão de texto pro cliente, o cliente falou assim, então, eu acho que esse texto podia ser melhor escrito. Se eu não tivesse muita certeza do que eu estou fazendo e do meu trabalho, aquilo ia me abalar muito há um tempo atrás. E, de fato, eu virei para ela e falei, cara, de fato, talvez eu estou muito envolvida no processo, eu não esteja sabendo contar da melhor maneira para quem nunca viu, para quem vai ver pela primeira vez. Então, você saber receber, você aprender, assim, a gente passou há uns anos atrás por um treinamento de liderança
focado em receber e dar feedback. Porque não é só você dizer o que você acha, você precisa saber receber. Sim. E cada um recebe melhor de um jeito. Você entende o jeito que cada um funciona. Cada ser humano é de um jeitinho. Então, você receber isso. Óbvio que você gostaria de desenhar um modelo ideal de como eu gostaria de receber feedback. Aquilo é ótimo, porque a minha chefe estava na mesma sala, ela sabia como eu gostava de receber, eu sabia como ela gostava de receber, a gente conseguia trocar. Só que como é que você leva isso para fora? Então, eu tinha uma equipe. Como é que eu ia ouvir da Yasmin, que trabalhava comigo? Qual era o jeito dela? Qual o jeito que ela preferia receber feedback? Porque aí ela ia receber o que eu ia dizer da melhor maneira. Não é o que é bom para mim, é o melhor jeito para ela receber. Então, você se colocar nesse lugar, você tirar um pouco dessa pressão de cima de você, também é um desafio muito grande. Que isso, infelizmente, só a experiência e o tempo vão ensinar. Vocês vão penar, vocês vão... De novo, eu tô falando isso aqui várias vezes, mas realmente tem coisa que só a casca mesmo cria. Só uma proteção, assim, de quem sabe o que está fazendo, quem já passou por muita coisa para aprender. Então, esse, com certeza, são os 2 maiores desafios. Assim. O primeiro é, sem dúvida, um desafio que eu acho que a gente nunca vai conseguir superar 100%. A gente sempre vai ter alguma situação ou outra que você vai se envolver emocionalmente, que você... Tipo, hoje de manhã eu tava falando com meu marido, tipo, aconteceram algumas coisas que eu falei assim, gente, como é que eu olho para essa pessoa? Como é que eu não quero mais olhar para ela? É que é normal, mas você não tem como, né? É inerente ao ser humano, né? não tem como. E você é assim a vida inteira, né? E de repente, quando você cai no mundo corporativo, você fala, não, ó, você tem que agir desse jeito, mas você fica, meu Deus, e agora? Eu recebi um feedback uma vez que a minha gestora falou assim pra mim, ela falou, eu sei que você tem problema com aquela pessoa. Todo mundo aqui sabe. Porque todo mundo percebe. Aí eu falei, nossa, mas isso é ruim? Ela falou, é ruim. Claro que é ruim. A torta de climão. Claro que é ruim. Só que assim, ela falou, só que você precisa melhorar, porque vocês precisam trabalhar juntos. Eu falei, eu sei. Aí ela falou assim, mas não adianta você ignorar ela. Você simplesmente ignorar ela não é um jeito de lidar com isso. Aí eu falei assim, eu sei o que eu consigo fazer no momento. Ela falou assim, então não dá. Aí eu falei, mas eu tô tentando. Ela falou, eu estou ouvindo o que você tá tentando. Mas eu olho pra sua cara, eu nunca vou esquecer dessa frase, Marcinha. Você jogou essa frase pra mim. Parece que você tá mastigando vidro. Meu Deus. Meu Deus. Sabe que você tá ali, que você tá morrendo de dor. Aquilo ali tá te doendo por dentro. Você tá assim, ó. Ela falou, parece que você tá mastigando vidro. Porque tá te doendo. Eu falei, mas tá. Ela falou, então, mas não pode. Não pode. Eu falei, tá. Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falo isso pra várias pessoas. Você precisa saber lidar com as pessoas. Você precisa... No final do dia, vocês estão todos trabalhando juntos. Vocês estão querendo a mesma coisa, né? Que é o bem da empresa. Mas você vai precisar lidar com aquela pessoa, você gostando dela ou não. Então, eu mastigo vidro muito. Muito. Porque eu sou um perfil intenso, assim. Então, eu mastigo muito vidro. Só que depois que eu ouvi esse feedback, eu percebo quando eu estou mastigando o vidro. Aí eu falo, eu não posso dar essa... Assim, beleza, eu não preciso amar você, eu não preciso gostar de você, eu não preciso achar que você é a melhor profissional. Mas se você está aqui, você está trabalhando no mesmo lugar e o seu gestor gosta de você, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu vou lá e falar para ele, manda ela embora? Não resolve. Eu até não façam isso, porque, né, não é legal. Mas não tem nada que eu possa fazer, eu não controlo. Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar e às vezes vai ter que mastigar a vida. Só que as pessoas não podem ver que você está machucando. É aquilo lá, né? Um bom dia, boa tarde. Ah, tudo bem? Como é que você tá? Assim, não precisa ser falso. Tá? Não precisa ser falso. Mas precisa lidar com as pessoas. E isso é muito difícil. Você dá os sorrisinhos. Olhando assim para esse caminho, né? Os sapos da vida que a gente tem que engolir, os vidros mastigados, assim. Do mercado de RP, o que você assim, acha que foi o maior aprendizado? Cara, eu acho que... Assim, eu posso dizer que a gente conquistar o nosso próprio espaço, conquistar o respeito das outras pessoas. Eu falo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso, assim, depois de muitos anos. Primeiro, você tem que estar muito segura da sua entrega. Tem que estar muito segura que você sabe o que você está fazendo. E essa confiança, cada um gera de uma maneira. Tem gente que gera recebendo elogio, tem gente que gera quando as coisas dão certo. Cada um é de um jeito. Então, quando você está confiante, aí você passa isso para as pessoas. Então, você entra numa reunião, você não espera que as pessoas vão te respeitar só por você estar lá naquela reunião. Você vai conquistar um respeito, por mais que elas tenham que respeitar de qualquer maneira, tá? Mas você só vai ser ouvida
se as pessoas começarem a entender que você sabe o que você está dizendo, que o que você fala é pertinente. Nem sempre você vai dar a melhor ideia. Mas tudo bem. Mas quando caber a você a fala, você vai falar algo que as pessoas vão virar e falar, puta, realmente. Tipo, puta, essa menina sabe o que ela está falando. Então, eu acho que essa, para mim, é uma das maiores conquistas, assim, porque a gente está passando agora, né, por um processo de fusão. A Lola está nascendo agora, então são duas culturas se juntando, então o Liulara e a DM9 se juntando. Tem pessoas que eram do time da Liulara, muito mais pessoas do que as pessoas da DM9, mas eram culturas diferentes, jeitos diferentes de se trabalhar. Então está tudo sendo construído do zero. E dentro da Liulara eu fiquei 6 anos lá, então 6 anos de eu galgar o meu espaço, eu galgar o respeito das pessoas. Então, quando eu entro numa sala, as pessoas que já trabalharam comigo sabem, puta, peraí, PR é a Amandinha que vai falar. Tipo, cadê o PR? A gente vai falar de PR sem a Amandinha aqui. Então, isso é uma conquista. Porque antes, era aquilo. Tá aqui o release, tá aqui, vai lá. Então, tá aqui, faz aí. Ou, tipo, faz o texto, me manda pra eu dar uma olhada. Então, tinha uma desconfiança. Quando isso não acontece, é sinal de que você está entregando. E não só você entregar um resultado, mas você entregar uma inteligência mesmo. Na hora que vocês vão discutir. Então, hoje, a gente, né, ainda está se entendendo, mas até um tempinho atrás, as ideias não saíam do papel sem passar por mim. E era um olhar de gestão de prevenção de crise, mas também era um olhar do tipo, como é que a gente pode fazer essa ideia ficar maior? Então, era muito raro que as ideias mega criativas, as do dia a dia, beleza. As ideias que tinham mais potencial não passassem por mim. E eu não estava na sala. As pessoas mandavam me chamar. Chama a Mandinha, cadê ela? Então, isso é uma das maiores conquistas que eu tive, assim. Eu tenho outras, tenho, tipo, o respeito dos jornalistas que cobrem o mercado. Quando a gente se encontra, fala, puta, que legal que você está aqui. Ou agora a gente passou por esse processo de fusão, manda uma mensagem, como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Você fala, puta, alguma coisa eu fiz certo, de fato, assim. Eu acho que as relações, elas extrapolam só o dia a dia, assim. Então, essa também é uma outra conquista muito relevante, mas eu acho que conquistar o seu espaço e o respeito dos seus pares... É incomparável, né? É incomparável, assim. Você se sente não só pertencente, mas você se sente útil, você se sente validado, você sente que o seu esforço está sendo reconhecido, que hoje, assim, eu sonhei muito com esse lugar. Eu passei, cara, por maus bocados, assim, dentro de agência de publicidade. Eu acho que muita gente passou também, porque eram outros tempos, né? A publicidade era muito diferente. Olha que eu entrei em 2012 e já era muito melhor do que eu sei que eram nos anos 90, por exemplo. Mas eu conquistei esse espaço, então eu tenho muito orgulho disso, porque eu chego numa sala, falo assim, não, tem reunião que eu sou chamada do nada, assim, eu falo que eu não sei onde caiu o balão. Eu falo, não, porque a gente vai falar dessa ideia aqui, você precisa estar. Eu falo, agora, beleza, eu fiz, acabou por aqui, eu já fiz tudo certo. É sobre isso. Então, agora, com esse novo processo, essa nova agência, a gente vai ter que reconquistar esse lugar. Mas eu já não saio do zero, porque o meu time tá lá. Você já tem um pessoal que, pô... Já tem uma galera que fala, não, peraí, mas cadê a Amandinha? Tem que chamar ela. Ah, não, mas precisa. Então... head de RP, você não vai querer a head de RP. Não, mas não é nem pelo cargo, mas falar assim, não, mas ela tem que olhar. Porque você é boa. Mas ela tem que olhar. Você entrega o que você se propõe. Então, ela tem que olhar, ela tem que ver. Não, isso aqui... Então, não, isso aqui é a Amandinha que faz, sou eu. Não, fala com ela. Tipo, o criativo fez um release. Não. Acho que isso representa uma conquista, assim, absurda pra gente, cara, né? Dentro do mercado de trabalho. Principalmente como mulheres. Sim. Aí, esse tema, eu sou muito suspeita para dizer que eu dei muita sorte, que eu tive poucos homens gestores, mas todos eles foram muito legais, assim. Inclusive, um deles é muito meu amigo até hoje. A gente também troca muita ideia, muita ideia. Mas eu tive mulheres muito especiais na minha carreira, assim. A gente estava falando aqui de LinkedIn, né? Todo ano eu faço um post no Dia da Mulher sobre exaltando mulheres que passaram pela minha carreira, assim. E é engraçado que eu acho que eles acabam ficando repetitivos. Se olhar todos os anos é quase a mesma coisa, porque são as mesmas mulheres. Mas assim. marcou, né? Às vezes vão se somando outras. Tipo, hoje a minha gestora também é uma mulher incrível, com uma carreira incrível. A Marcinha é uma mulher incrível. A Mari... Cara, eu só tenho mulheres muito fodas. Muito fodas.
que me ensinaram muita coisa. Até as que não foram muito legais também me ensinaram muita coisa. Então, hoje, com as cicatrizes mais fechadinhas e ali resguardadas, eu consigo ver o tanto que eu aprendi até quando foi tudo muito difícil, assim. Então, eu tenho muitas mulheres incríveis, eu tive muita sorte. E aí, dentro dessa perspectiva profissional, eu queria saber, assim, o que você acha que é um grande diferencial para um RP dentro do meio da comunicação? Porque a gente divide espaço com muitas pessoas, né? Acho que o RP, assim, dentro do ambiente profissional, a gente divide espaço com publicitário, com jornalista, e todo mundo quer fazer o que a gente faz, então... Sim. E a gente tem que fazer o que eles fazem. Exatamente. O que diferencia um RP dentro disso? Cara, eu acho a gente tem uma visão do todo que eles não têm. Eles não têm. Então, assim, quando eu decidi abraçar a comunicação interna dentro da agência, isso sempre foi... É um calcanhar de Aquiles. Assim, a maioria das empresas tem em empresas, instituições maiores, não, porque você tem um departamento de comunicação interna normalmente. Mas eu vou falar do meu... que eu sei falar, que é de agência. Então, em agência, isso normalmente fica dentro da RH. E aí é uma comunicação que ela funciona, só que ela é informativa. Ela é do tipo, esse mês vai ter o acordo coletivo. Newsletter, coisas, né? Muito... vocês precisam buscar o informe de rendimentos para vocês declararem imposto de renda, tá aqui nesse negócio. Ou, nesse dia, nesse feriado, a gente vai emendar, não vai emendar. Eram coisas muito informativas. Uhum. Então, quando eu decidi abraçar isso, eu tive que mostrar uma visão do todo. Eu acho que esse é o diferencial do RP. Assim, a gente tem uma visão do negócio como um todo. Então, quando a gente vai falar de uma comunicação, a gente não vai falar só para aquele público. Como que isso se desdobra em todos os públicos. Então, quando você está dentro de agência, por exemplo, vem isso... Os meus criativos vão se reconhecer nisso que eu vou dizer, porque toda semana tem uma dessa. Mas essa campanha não é legal, eu não quero divulgar ela. Aí eu falo assim, eu entendo, pode não ser, não saiu do jeito que a gente queria, possivelmente não foi, o cliente aprovou uma versão que não era o que eles queriam, virou um Frankenstein, do tipo, né, junto o focinho de um, o rabo do outro, e virou um Frankenstein. Mas eu não posso não comunicar isso. Se eu não comunicar, se eu não comunicar, o cliente vai comunicar. Uhum. Porque é dele. Ele quer dizer, você acha que ele vai gastar milhões numa campanha e não vai comunicar para ninguém? Ele vai. Você prefere que eu fale da melhor maneira ou que eu deixe ele falar do jeito dele? Não, mas isso aqui não constrói para a agência. Eu falo, você está errado. Você acha que não constrói. Você está olhando com o único olhar focado ali em criatividade. Isso constrói reputação criativa para a agência? Talvez não. Talvez não. Só que isso constrói para muitas outras coisas. Sim. Constrói para a relação com o cliente. Constrói com a nossa relação da agência com os veículos. A gente constrói com o mercado, porque o mercado está vendo que a gente está fazendo coisa o tempo inteiro. Então, assim, não é sobre você. Não é sobre o trabalho que você não se orgulha. É sobre tudo. Então, eu acho que a gente, na posição de RP dentro de uma... Eu vou falar de agência porque é o meu contexto. Dentro de uma agência, é quem vai olhar como um todo. Então, a gente se diferencia nesse lugar. E é isso que a gente tem que colocar para frente. Não é só sair no meio mensagem, sair no próprio marco, no clube de criação. Uhum. É muito mais do que isso. A gente, porque eu acho que isso daqui não constrói. Tudo bem, eu entendo o seu ponto. Mas pode não construir aqui onde você está olhando, que é o seu... Você, como criativo, você tem que olhar para a criatividade mesmo, é seu papel. Mas o meu papel aqui é olhar como um todo. Então, essa discussão eu tive 1 bilhão de vezes com os meus criativos. 1 bilhão. Porque essa campanha não é legal. Eu falei, tudo bem, ela não é legal, tá tudo certo. Só que ela serve para outras coisas. E se você não coloca isso para eles vão continuar não entendendo, tá? Eles vão continuar não entendendo porque eles não querem entender. Sim. Que não é o papel deles. Mas é seu papel de ir lá e colocar e falar, não, mas isso aqui constrói como um todo. Nossa, eu vou ser jurado daquele prêmio bosta. Eu queria ser jurado de Cannes, não queria ser jurado disso aqui. Tudo bem, só que para você chegar em Cannes, você precisa passar por esse. Sim. Quanto mais vezes nesse aqui você tiver, mais eles vão entender que você vai subindo um degrauzinho de cada vez. Um pouquinho. Então, quando você traz essa visão do todo, a gente se diferencia, porque eles não têm essa visão. Legal. Não tem. O jornalista não tem. O jornalista olha pro
pro texto, pro público que vai ler aquilo, ou no máximo pro editor, que é quem vai ditar as regras dentro do veículo. O publicitário vai pensar no olhar criativo e vai pensar no público que vai receber. A gente olha para todo mundo. Sim. E isso eles não têm. Eu acho isso muito legal, né? Porque a galera às vezes confunde bastante do que um RP faz. E aí você comentou do mercado, e eu queria conversar sobre isso, porque o mercado da comunicação, ele tem mudado muito, né? Tem caminhado para uma área talvez mais criativa. E eu queria saber como você acha que o RP fica dentro desse contexto? Como a gente se encaixa dentro desse ambiente de mudança do mercado de trabalho? Cara, a gente vai se adaptar como todo mundo. Todo mundo vai ter que se adaptar, todo mundo vai ter que fazer diferente. Então, se você é um RP que trabalha com assessoria de imprensa, o jeito que você vai falar com o jornalista ou entender o contexto daquele jornalista é completamente diferente hoje. Então, são redações que estão sucateadas, né? E eu digo sucateadas não no modo pejorativo, mas de pouca estrutura mesmo. Sim. Então, um jornalista cobre cobre 3 editorias. Você imagina a caixa de entrada dele de e-mail, de sugestão de pauta. Olha o WhatsApp dele, imagina como é que tá o WhatsApp desse cara. Tem jornalista, cara, que eles ficam malucos. Eles falam, eu tô com 3.000 WhatsApps não lidos. Como é que... Então, assim, como é que você vira e vende uma pauta para ele? Você vai ter que se adaptar, você vai entender que ele não vai ter aquele tempo que tinha antes. Você não vai poder mandar uma mensagem, assim, você vai mandar uma mensagem, mais uma mensagem para ele, ou você vai ficar ligando, fazendo follow-up para esse cara não tem tempo de fazer xixi. Entendeu? Então, todo mundo vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar, a gente também. O tempo dele é diferente, o nosso é diferente, o jeito de abordar é diferente. Quando você vai, sei lá, colocar uma campanha na rua, você precisa estar muito esperto como aquilo vai repercutir ali de primeira, porque hoje as redes sociais são muito fortes, elas gritam muito alto. Os haters gritam muito alto. Então, como é que você vai lidar com aquilo? Hoje você tem uma prevenção de crise muito mais severa do que era antigamente. Sim. Então, a gente vai todo mundo se adaptar. Vai todo mundo se adaptar. Mas eu acho que como a gente já tem essa flexibilidade, a gente já é um profissional que permeia todas as áreas, pra gente não é tão difícil. É muito mais difícil a gente explicar para as pessoas o que a gente faz, elas entenderem e verem valor no que a gente faz, Sim. do que, de fato, a gente se adaptar. Então, os tempos são diferentes, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sobrecarregadas. Então, você não vai mandar uma mensagem depois do horário para a pessoa. Precisa. Com certeza. Se for muito preciso, beleza. Tipo, é urgente, eu preciso disso aqui agora, senão vai acontecer uma catástrofe. Mas realmente, vai acontecer uma catástrofe? Ou você pode esperar até amanhã? Espera até amanhã. E isso tudo tem que estar no seu planejamento. Você não pode considerar que você vai mandar um material para a pessoa hoje, ela vai responder hoje. Porque, entende, os tempos são difícil, diferentes, são muito diferentes. Então, é uma adaptação, cara, constante. Eu acho que é legal porque eu sinto que o mercado ele tem se adaptado muito também ao RP, né? Tipo, como você mesmo disse, acho que hoje em dia, para as pessoas enxergarem um certo valor no que a gente já faz, já é muito complicado. Sim. E o mercado ele tem caminhado para um caminho que ajuda muito nisso, né? Então, tipo, por exemplo, no meu estágio, eu faço follow-up o tempo todo. E é horrível fazer follow-up, porque às vezes você enche o saco da pessoa. E, tipo assim, você fica... Vou mandar mais uma mensagem, ela vai me xingar. Tenho certeza que ela vai me xingar. Certeza absoluta. E ela vai. E ela vai te xingar. Ela vai te bloquear, ela vai reclamar, ela vai fazer tudo. E o que você vai fazer? Tô incomodando mesmo. Então, é muito legal ver como as coisas têm se adaptado, mas também como relações públicas têm ganhado um certo holofote, né? Tipo, é um profissional necessário. A gente precisa de alguém que saiba manusear ali as relações. Porque quando eu comecei, ano passado, fiz vestibular e tudo, eu falei, vou fazer relações públicas. Ela, nossa, você vai ensinar as pessoas a conversarem? A minha mãe, ela era assim. A minha mãe, assim, ela perguntou, mas o que relações públicas faz? Eu tive que falar, hoje. Samantha Jones, Sex and the City, mãe. Até hoje, a minha mãe não sabe. Palavras. A minha mãe não sabe até hoje, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É muito complexo para eles mesmo, assim. Pensa, a minha mãe tem 60 anos. Para ela é muito difícil entender o mercado. Já é difícil entender a publicidade, que é muito fora do universo dela. Aí entender o que eu faço. Puta, eu nem tento mais, assim. É muito. Mas, assim, o que eu brinco que é meio o papel da Anne Hathaway em Diabo Veste Prada. Uhum.
É um pouco de babá. Ali passa um pouco do ponto, tá? Mas é um pouco de babá. Mas é literalmente... Várias pessoas já brincaram comigo com isso. Porque você tá acompanhando um porta-voz num lugar, é você que vai ficar ali. Esse aqui é o fulano de tal, nananana. Ai, oi, fulano! Ou você, na hora que chega no lugar, vira pra mim e fala, Amanda, cadê você? Primeiro que você tem que ser o primeiro a chegar. Você tem que chegar primeiro. Mas na hora que o porta-voz chegar, já tá tudo certo. Você já sabe aonde ele tem que ir, com quem que ele tem que falar, cadê o ingresso dele. Porque você manda pra ele, ele não vai achar a porra do QR Code pra ele entrar no negócio. Não vai achar. Então você tá com todos eles. Então, imagina, quando eu acompanhava, e eu vou falar da Lilara, porque a Lula acabou de começar, então eu não tenho muita história pra contar. Mas assim, eu ia nos eventos com a Marcinha, que era a CEO da Lilara, e 4 vice-presidentes. Acho que eram 4 ou 5. Eu ficava com o ingresso de todos eles na minha mão. Todos. Eu mandava. Gente, dia tal, vai ter o evento tal, vocês precisam ir, blá, blá, blá. Esse é o dress code. Esse aqui é o ingresso. Tá aqui a hora, tá aqui o endereço. Vai lá, bota um invite na agenda deles. Um dia antes, galera, amanhã tem um evento, tá bom? Não se esqueçam. Eu falo, Marcinha, maquiagem, cabeleireiro, tudo isso tem que falar, tá? Mas vai ter que subir no palco. Então você vai ter que passar a maquiagem, fazer maquiagem. Você quer que eu marque a Karina pra você? Que a Karina era a maquiadora dela. Você quer que eu marque a Karina pra você? Você quer que eu avise a sua secretária pra marcar a Karina, marcar o cabelo? Então, assim, eu vou reservar a sua agenda 2 horas antes pra dar tempo de você se arrumar, tá bom? Tem que pensar nisso. Aí você chega antes. Você, foda-se, se você tá arrumado, se não tá, se tomou banho, se não tomou, foda-se. Você chega 1 hora antes deles. 1 hora antes. Aí você já sabe com quem que tem que falar. Aí como eles começam a chegar. E aí vem um fulano pra dar um oi, pra dar um abraço, e começa a conversar com um monte de gente, e você fala, a pessoa tem que entrar. Ou tipo, a Marcinha vai dar palestra. Puta, cara, ela tem que entrar logo, porque, né, tem que se preparar pra palestra. Não, e no meio do caminho, gente, 70 pessoas falando com ela. Aí você fala, e agora, meu Deus? Aí na hora que vai entrar, cadê o ingresso? Você trouxe seu QR Code? Puta, cadê meu celular? Aí fica, cadê meu celular? Aí pega o celular, Amanda, não tô achando. Aí só tira o meu e fala, tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho, né? Às vezes eu já credenciava ela antes dela chegar. Nossa. Então quando ela chegava, era só botar a credencial no pescoço dela e vai. Não. Vai, filha. Fica vai. a dica. Vai com Deus. Credencia a pessoa Credencia os seus porta-vozes antes deles chegarem. E aí não era só ela, eram todos os outros. Eram mais 5. Óbvio que eles não eram tão enrolados assim. Tinha um ou outro um pouco mais certinho, mais comprometido, né? Então, às vezes, eu virava e falava assim, você tá com o seu QR Code? Claro, salvei. Tá aqui. Tipo assim, pergunta óbvio. Mas os outros falam assim, puta, você me mandou? Quando foi, hein? Aí você fala, caralho, velho, te mandei ontem, ainda mandei no WhatsApp pra você ter também. Então, é isso, assim, é você preparar o terreno, é um pouco de babá, é um pouco de Anne Hathaway lá no Diabo Veste Prada, que é a Emily é a outra, né? E ela continua nessa, né, no segundo filme. A Andrea. Então, um pouco de Andrea ali com a Miranda. Mas é um pouco também do tipo... Eu brinquei, eu até fiz um post na época, vocês lembram daquele caso da Camila que foi no podcast errado? Uhum. Sim. Aquilo ali é muito o que um RP poderia evitar. Então, quando a gente recebe uma demanda, um convite... porque eu gostaria muito que o fulano de tal participasse do podcast. Tá bom. Vamos lá, vamos olhar. Aí você entende que podcast que é. Quem são os apresentadores? Qual é o tema principal do podcast? Qual é o tema do episódio que o seu porta-voz vai participar? Vocês têm as perguntas? Não tenho. Putz, tudo bem. Mas vocês têm mais ou menos os temas que vocês querem abordar? Às vezes eles não têm. Às vezes, porque... É muito engraçado. Você pede as perguntas. Não, mas é que a ideia é que seja um papo mais fluido. Mas tem eu falei, tudo bem. Só que o mínimo você precisa saber os temas que você vai perguntar. Você não precisa ter a pergunta inteira. E aí você vai lá e prepara um material para o seu porta-voz. Esse é o podcast, esse aqui é o endereço, esse aqui é o dia. Eles falam sobre isso. Esse aqui é o apresentador. Ele tem esse viés, ou ele gosta de falar sobre isso aqui. Ou ele é mais ácido, esse aqui é mais tranquilinho. Ou, é uma chapa branca, pode ir tranquilo, despreparar. E você... Cara, eu montava um media briefing que era... Quando eu tinha as perguntas, eu já dava a sugestão de resposta. Quando não tinham as perguntas, eu inventava perguntas só pra treinar, e já trazia as respostas. Caraca. Acho que alguém lia. Não. Eles não leem. E aí aparece num podcast errado
que não tem nada a ver. Que falou sobre a bolsa pequena, a bolsa grande. Então, de que não tem nada a ver, ou vai falar de maternidade, que não tem nada a ver com você. Então, é um papel, assim, e não é por falta de ter um profissional. Às vezes, no meio da loucura, vai passar. Isso deixa de ser prioridade. Isso me incomoda muito, tá? Eu vou deixar aqui registrado que me incomoda muito não ser prioridade. E não é que eu quero ser a prioridade número 1 das pessoas. Mas na hora que você vai... Cara, é o mínimo. É o mínimo. E aqui eu estou militando sim, porque eu vou militar. Pô, não só em respeito ao meu trabalho, que eu fiz um puta de um trabalho ali para te preparar. Eu estou prezando por você. Se você não quer estudar, é um problema seu. Só que depois quem vai ter que gerir a sua crise sou eu. Sim. Tipo, você vai ficar com o nome queimado porque você foi num podcast e não sabe o que você está falando. Eu vou ter que gerir aquilo ali. Como é que eu vou te vender para outro podcast se você não performou bem nesse? Ai, porque puta, eu tava muito ferrada. Cara, marca comigo uma hora antes. Ou vamos junto. Eu fazia muito isso. Eu ia junto com ela no carro e a gente ia treinando no carro. Eu descobri esse mecanismo, funciona com alta liderança, porque eles têm uma loucura de agenda. Isso funciona. Então, eu tenho meu carro, mas eu não ia com o meu carro. Eu tinha o aplicativo para ir de táxi, eu não ia de táxi, eu ia com ela. Eu ia até a casa dela, buscava ela e a gente ia junto. Caraca, realmente, que nem Diabo Veste Não, Prada. então, tipo, total. Era muito isso. Mas isso define um padrão de qualidade. Eu né? pegava um táxi, era mais perto eu ir da minha casa pro evento. Mas eu pegava um táxi, eu ia até a casa dela, a gente ia junto no carro. Porque eu sabia que ali eu conseguia garantir que ela ia saber o que ela tá fazendo, aonde ela ia estar. Então, tem uma entrevista da Marcinha que é muito engraçada, que no final eles perguntam assim, você precisa fazer uma indicação de um livro, de um filme e de uma mulher que você admira. Só que eles me avisaram isso com antecedência. E aí, no carro, eu falei, e agora? O que você vai falar? Puta, não sei o que, vou falar tal filme. Ela falou, vou falar o Frozen. Eu falei, não, você não vai num programa de mulheres e vai falar que o filme que você quer recomendar, Frozen. Não dá. Qual então? Aí eu falei, fala esse, ou fala aquele. Cara, na hora da gravação, na hora que a mulher pergunta filme, ela olha pra mim assim e dá risada. Porque se a gente não tivesse ido junta no carro, ela não sabia, ela ia dizer assim, Frozen. Ela quase ia falar que a Elsa era a princesa favorita dela. E ela é super divertida, e eu achar engraçado. Tá tudo bem, não ia ser um problema. Só que pensa, você passou o programa inteiro falando de liderança feminina, porque a gente precisa abrir um espaço para as mulheres na liderança, mulher CEO, ela é uma das poucas mulheres CEOs de agência. Aí me solta filme Frozen. Porra, não dá. Então, é isso, a gente vai se cercando. Eu ia até a casa dela, a gente ia junta pra lá, porque eu sabia, cara, ela não lia os media briefings que eu fazia, mas eu fazia. Só pra ter ali. Eu falei, não, eu vou fazer, porque vai que ela decide ler. Uhum. E aí, cara, se ela não leu, a gente se organiza. Então, a gente se adapta à rotina. Então, eu ia até a casa dela, a gente ia junto de carro, porque eu sabia que... então, quando a gente ia pra algum lugar, às vezes até direto da agência, é engraçado, ela perguntava, a gente vai no meu carro? Eu falei, claro. Óbvio. Claro. Ela falou assim, mas seu carro tá aí. Eu falei, tudo bem, depois eu volto pra pegar. A gente ia de carro. Então, o meu marido não entendia. Ele falava assim, mas por que você não vai de carro de lá? Você já vai direto pra casa. Eu falei, isso aqui faz parte do meu trabalho. É o sistema. Eu falei, isso aqui, faz parte da minha entrega. Eu tenho que estar com ela, senão ela vai ficar uma merda. A gente precisa treinar. Então, eu vou militar nesse ponto, assim, porque a gente nunca é prioridade. Só que na hora que dá merda, é pra você que liga. Uhum. Então, eu não me importo de não ser a prioridade. Tá tudo bem, não precisa ser a prioridade número 1, nem número 2, porque eu não sou alecrim dourado, não é mesmo? Eu sei. Iluminado. Mas assim, gente, tem hora que tem que ser. Então, tem hora que tem que dar atenção. Cara, não é brincadeira. Ou eu brigava muito, que eu arrumava um monte de lugar foda para as pessoas aparecerem, aí desmarcava, aí não ia. Aí falou, eu entendo a agenda de vocês, só que isso aqui também é importante. Isso aqui vai abrir a porta para outra coisa. Isso aqui vai ajudar a construir reputação. Isso aqui um podcast que os clientes assistem. Você tá lá, você vai começar a vir. Então, isso me incomoda, porque isso nunca é uma prioridade. E aí, invalida todo um trabalho que a gente faz, entendeu? Sim. Então, eu estou capinando essa trilha para vocês. Vai ficar mais fácil na vez de vocês, porque tem alguém ali, e eu acredito que não seja só eu tenho, graças a Deus, eu criei um grupo de
RPs de agência, que a gente virou uma comunidade ali, de várias RPs de agência. Esse grupo é maravilhoso, inclusive, Nossa, eu adoro incrível. vocês. E a gente se ajuda, a gente troca. Então, a gente troca desde telefone de jornalista, assim, do tipo, gente, consegui uma pauta muito foda com essa menina aqui, essa menina cobre isso, fala com ela. Ou, puta, eu vi uma pauta que vocês fizeram, nossa, como é que você conseguiu esse lugar? E a gente troca muito. Então, esse grupinho ali já tá meio que mobilizado nisso. Então, nós somos um grupo cavando essa trilha para vocês, obrigada. Capinando para vocês. Muito obrigada. Para chegar na vez de vocês, é muito mais fácil. Ai, muito obrigada. Muito amada. E a gente vai agora para nossa última pergunta. Passou bem rápido, Sim. mas é a última. E aí eu queria saber, na sua visão mesmo, o que um bom relações públicas precisa ser, o que ele precisa ter, o que ele precisa? Ele precisa saber circular em todos os ambientes. Todos. Desde uma sala com só liderança, vice-presidente, presidente, precisa saber se portar ali e também precisa saber se portar com a pessoa que serve o café na reunião que você vai receber alguma pessoa. Ou, cara, você precisa saber circular. Você precisa, é um camaleão mesmo. Você vai se adaptando. Tem reunião que você vai poder se impor, tem reunião que você não vai poder se impor. Você vai ter que falar um pouco mais baixo. Tem reunião que você não vai ser chamada e você vai ter que brigar por não ser chamada. E tem outra que você vai entrar e você fala assim, puta, isso aqui não preciso estar. Então, eu acho que você precisa saber circular. Falar com todo mundo. E adaptar o discurso. Porque o jeito que você vai falar com o presidente não é o mesmo que você vai falar com as outras pessoas. Né? E não é nem só a hierarquia. É a questão de texto mesmo. Tipo, tem coisa que o presidente não precisa saber. Sim. O detalhe do detalhe, ele não precisa saber, ele quer saber a sua entrega. Pro time, você precisa dizer. Porque depois disso vem isso, depois disso vem aquilo, depois daquilo vem aquilo outro. Pro presidente, cara, pra ele não interessa. É só, tipo, quando vai sair? Precisa fazer alguma coisa? Não precisa. Então, você saber circular. Você saber falar com todo mundo e você se adaptar para cada um dos públicos. Eu acho que isso faz a diferença e isso mostra o nosso potencial, por que essa cadeira é tão importante dentro de uma instituição. Sim. Por que a gente é tão, não só pela entrega que a gente tem, mas o que a gente consegue ter a visão do todo e a gente consegue circular em todos os lugares. Então, eu preciso saber entrar numa reunião de board, se eu precisar defender investimento, se eu precisar defender um patrocínio ou um dinheiro para alguma coisa, ou uma estrutura para o meu time, ou porque a primeira coisa fala assim, nossa, não, mas você não precisa disso aqui. Eu falo, não, eu preciso. A minha área precisa ter budget anual. Eu preciso de dinheiro. Mas eu achei que você conseguia as pautas de graça. Eu falei, eu consigo algumas de graça, as outras não. Mas e a comunicação institucional? Eu preciso comprar um anúncio, eu preciso fazer um patrocínio. Eu quero estar nesse evento aqui. Para eu estar nesse evento aqui, às vezes eu tenho que pagar. E faz parte. Então, eu preciso saber circular em todos os lugares. E saber se colocar em todos os ambientes. Então, acho que isso você vai aprendendo aos poucos, obviamente, mas é o X da questão. Você sabendo se adaptar, você vai performar muito melhor, você vai ganhar relevância, as pessoas vão entender a importância da sua área. É de imediato? Não, não é. É todo mundo que vai entender? Não, não é. Mas tendo uma pessoa lá dentro que entenda, é o suficiente. É o mínimo necessário. Então, é alguém que vai falar, puta, mas a Amanda precisa estar aqui. Cadê? Manda chamar ela lá. Então, é uma pessoa só. Não precisa todo mundo sentir falta. Se uma sentir e falar, não, realmente ela tem que estar aqui. Então, aí você fez o seu trabalho direito. Esse é a maior lição que eu acho que eu deixo, assim. Vocês precisam saber circular em todos os ambientes. Legal. Anotado. Amanda, assim, mais uma vez a gente agradece assim, de coração, que é muito legal estar falando com você novamente, né? Depois de 6, 7 meses. Foi. E assim, a gente ouvir mais da sua história, aprender com a sua história e receber assim conselhos que a gente vai levar. Sensacional. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. A gente é um bebezinho, né? Aí a gente vai se escutando e a gente vai também, vendo. gente. Eu também. Tem outras aí que estão há muito tempo nessa jornada, que também capinaram para eu estar aqui. Então, tá tudo bem. A gente vai se ajudando. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Muito obrigada a você. Obrigada. E até a próxima. Porque a gente Haverá uma pretende te próxima. trazer de volta o mais Vai rápido palestrar pra possível. É o meu sonho. Contem comigo. É sempre um prazer estar de volta na Belas Artes. Eu sou muito feliz de ter passado por essa casa. Vários professores muito queridos. Poucos deles ainda estão aqui, mas contem comigo. Obrigada.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais um podcast do Sou Mais RP. Amanda, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi um prazer entrevistar você. Muito obrigada por ter agregado muito mais no nosso trajetória do mercado de trabalho.